estado do saneamento no Brasil, ele é tão complexo e tão pulverizado que você não consegue atribuir um responsável. Você acha que é possível ter alguma forma de centralizar, sei lá, regulação, alguma coisa? Você acha que isso seria uma coisa viável? Porque é muito desigual, né? Sei lá, uma Agência Nacional de Águas, né? Como tem uma ANA. Eu, pessoalmente, acho que não. Eu também. acho que, porque hoje acabou que a história do que aconteceu no Brasil trouxe para um cenário muito desigual. Sim. Diferente de um cenário de uma ANA, por exemplo, uma ANEEL de energia elétrica, ou uma Anatel, ou uma ANAC. Mesmo a ANAC tem diversos aeroportos e tal, mas é mais próximo. Sim. No saneamento você tem uma heterogeneidade em todos os fatores da cadeia. Você tem heterogeneidade de infraestrutura física, o que acontece. Claro. Então você tem uma cidade como São Paulo, que tem alguma estrutura física, e você tem uma cidade como Teresina, que não tem nada. Alguns têm uma estrutura tarifária de uma forma, outros têm uma estrutura tarifária diferente. Cidades mais caóticas, menos caóticas. Cidades mais caóticas, menos caóticas. A condição geográfica, topográfica, né? Você tem uma cidade que tem mais facilidade, você tem um vale que é mais fácil escoar o saneamento, você tem cidades com relevo maior, que você tem um custo de produção de água maior, que tem mais bombeamento, esgoto com mais bombeamento, maior número de elevatórios. É muito diferente, ele é muito particular. Sim. E aí você fica tentando ter macro soluções, como foi o PAC, que acabou mostrando que gerou mais ineficiência no setor. Né? Super. O PAC talvez seja um dos grandes responsáveis pela ineficiência do setor. Por quê? Porque o PAC incentivava a que os prefeitos fizessem obra de saneamento. Que é uma visão ainda muito antiga, né? Completamente errada. O que o PAC devia ter feito, e essa foi a nossa sugestão na época, era incentivar dizer o seguinte: eu financio um sistema. Sim. Então você tem pedaços de obras que foram feitas pelo PAC, você tem estação de tratamento feita pelo PAC, que não distribui água. Não liga nada a lugar nenhum, você tem estação de tratamento que não liga nada a lugar nenhum. Então, isso é o que você mais tem. Então, o PAC foi um super desincentivo. Nenhum prefeito tem real interesse em fazer obra de saneamento. O que eles fazem? Quilômetros e quilômetros de rede, tronco coletor, que não estão ligados às estações de tratamento, que não têm eficiência, que não operam, mas ele fez o asfalto, fez a praça pública, fez a reurbanização. Isso é um problema. Aí você diz o seguinte: vamos privatizar, vamos vender. Chama aí um cara que vai resolver. Vamos vender essa Arca de Noé para alguém, para o cara conseguir homogeneizar a Arca de Noé. Também não resolve. A própria privatização, ela tinha que ser pensada caso a caso. Tem lugares onde o privado pode fazer. Isso é até contra o meu interesse, que é aumentar a participação privada no setor. Mas tem lugares que o privado pode ajudar e tem lugares que o privado não pode ajudar de jeito nenhum. São Paulo, eu acho que é um exemplo onde o privado pode ajudar pontualmente. Sim. Ele pode ajudar pontualmente, mas ele não pode ajudar numa macro solução como a que o governo federal quer, ele nem precisa. Claro. A Sabesp não precisa. Sim, acho que em alguns lugares de São Paulo ele pode até ajudar mais até como um prestador de serviço para uma infraestrutura que já existe, né? Que e é até você ter um para água, um para esgoto, que como vocês fazem em Mauá e tal. Ou mesmo sem investimento. É um modelo, por exemplo... Prestação do serviço, concessão do serviço mesmo. Você tem no continente europeu, onde você tem essas concessões há mais de 100 anos, e a infraestrutura está toda desenvolvida, você tem modelos de contratos, e esses modelos de contratos, eles são basicamente um modelo de contrato de eficiência. A gente chegou a fazer um trabalho com o terceiro, que era o trabalho de tentar dividir o Brasil em 3 grupos, que já seria ótimo se uma ANA quisesse colocar. Não sei como é que... A gente não chegou à conclusão como é que implementa. O governo federal, através do Ministério do Planejamento, podia implementar. Que era dizer o seguinte: você é autossuficiente, ou seja, você considera o que já existe de infraestrutura, a tarifa que você pratica, diz o seguinte: isso você... para água, esgoto, drenagem, lixo, saneamento como um todo? Tudo. Você é autossuficiente. Então, você se vire, busque eficiência, porque você tem que ser... Ou seja, você se independize, né? Você tem que ser autossuficiente. Pode ser público, privado, o importante é que seja eficiente. E que seja eficiente. Exato. Você tem um grupo grande que está no meio do caminho.
que é aquele grupo que se você der uma pequena ajuda, der um pequeno algo, ele vira autossuficiente. E você tem aqueles que não serão autossuficientes jamais, que é investimento social puro. Hoje, o que sustenta uma parte do saneamento no Brasil, água, esgoto, o que for, são os famosos subsídios cruzados, que você faz de uma forma informal. E como ela é informal, ela é muito pouco eficiente. A política de subsídio cruzado é uma coisa que ajudaria muito no saneamento se ela fosse desvendada, porque ela é oculta. No Rio de Janeiro, 60% do resultado da SEDAI está na região metropolitana. Sim. Então, claro que ela ganha. Semelhante, acho que no estado de São Paulo é Eu semelhante. não sei se é um pouquinho. Eu sei que na Bahia é 85%. Tá. Ou seja, Isso de água e esgoto. de água e esgoto. Tudo que ela ganha na capital, ela subsidia o Estado. Então, o que a gente fez no estado do Tocantins? No Tocantins, vocês operam o Estado, né? O Estado todo. No Tocantins, a gente conseguiu fazer uma divisão bastante equilibrada, que ela vê o seguinte, ela vê duas coisas que existem no Brasil, que é uma outra coisa que ninguém entende. E uma curiosidade, vocês operam o Estado, vocês têm uma concessão por município? A gente tem 47, tem uma concessão por município. Tem uma concessão por município, um contrato de concessão por município. E um plano municipal Um plano municipal, um financiamento para cada município, um responsável por cada município. E uma agência estadual. Uma agência estadual de regulação. Então, a gente fez com a agência reguladora uma conta dizendo o seguinte, o que eu cubro, que conjunto de municípios eu cubro com esse subsídio cruzado? E chegamos a 47 municípios. Então, nós temos 47 municípios, que vai até municípios de 12 mil habitantes, que já é pequeno. Então, nesses 47, nós somos concessionários e somos responsáveis por operar e investir nesses 47 municípios. O Tocantins tem 73 ou 74 municípios abaixo de 12 mil habitantes. Nesses municípios, nós somos só... rurais ou pequenos núcleos urbanos para atender uma vida rural. Nós somos só operadores. Tá. Nós não somos concessionários. Tá. Então, nós somos operadores, por quê? Porque esse é investimento social. O Estado vai ter que investir, E é mais um saneamento rural, quase. É quase isso. É quase que você criar um saneamento rural, porque aí você tem de recursos do FUNASA, você tem outros recursos e tal, que você pode aplicar para isso. Mas seria um investimento social. O privado não vai conseguir nunca fazer isso. Sim. Mas o ideal é, se você for pensar, para que a gente tenha estabelecido o subsídio cruzado entre 47, você está levando em conta a nossa eficiência. Claro. Se você considerar... Isso para água e esgoto. Água e esgoto. E vocês estão distribuindo, coletando e tratando... A gente faz em todos os 120 e tantos municípios. 47 como concessionários e os restantes só como operador. Se eu fosse menos eficiente, em vez de 47, eu ia ter ficado com 25, 20 claro. E ia estar passando mais para o Estado. Então, isso prova que a eficiência vai em prol do Estado. Claro. Você ter eficiência da operação privada ajuda a que o Estado tenha uma carga menor na obrigação dele. Então, eu diria que o meu maior aprendizado dos 9 anos do setor é que a gente vai conseguir melhorar, a população brasileira está cada vez mais capacitada, eu vejo uma evolução nesses 9 anos da população, da sociedade brasileira, mas a gente precisa trazer a consciência das questões da água para o dia a dia das pessoas. E isso só vai acontecer com pequenas atitudes para a gente resolver esse problema de jusante para montante, para a gente resolver suas nascentes, reflorestamento e tudo isso. É isso aí.